Esta igreja está proclamando a palavra de vida e poder, tendo à frente uma santa poderosa que dá vida e saúde para aquele que crer. Esta santa é a nossa voz que está nesta igreja apostólica, preparando um povo santo de Deus, para um dia levá-lo ao céu. Esta igreja apostólica tem Jesus com seus santos e anjos do céu, tem a Virgem Maria e a gloriosa unção para nos dar a santificação. Esta igreja é gloriosa, pois no céu já é vitoriosa, tendo à frente uma santa milagrosa, santa forrosa, santa mais gloriosa, tem poder de vencer todo o mal. Vai guiando esta igreja nesta marcha triunfal, com seus santos poderosos vai salvando este povo até a vitória final, vitória do poder celestial.
A partir de agora, nós vamos dar início oficialmente em nossa santa reunião. Eu apresento a todos os irmãos a minha saudação. É com imensa alegria que desejo a todos de que a bênção e a graça do nosso Deus o Pai, que a paz do nosso Senhor Jesus e as virtudes do Divino Espírito Santo esteja sempre presente em sua vida, em nosso viver. Que também possamos sempre contar com todo o amparo, a proteção e a companhia da Mãe Virgem Maria Santíssima, da querida e Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus, igualmente do nosso querido e santo profeta, o Santo Irmão Aldo. E tendo assim sempre junto de nós todo este amparo, esta proteção, a presença destes santos e anjos, com toda certeza seremos vencedores em nossa jornada terrena. Lembro também aos queridos e amados irmãos e irmãs, também aos nossos internautas, de que em todas as reuniões de nossa Igreja Apostólica se cumpre as promessas de Jesus, de que Ele estaria entre o seu povo, que Ele estaria sempre com os santos e anjos prontos para ouvir as orações, abençoar a vida daqueles que merecem. E cremos e confiamos na palavra do profeta Santo Irmão Aldo, quando ele muitas vezes afirmou de que isto tudo é uma grande realidade na Igreja Apostólica. Portanto, aqui já estão santos e anjos que foram enviados pelo nosso Deus o Pai, com esta missão de nos abençoar, de nos amparar e de nos ajudar, para que possamos vencer, para que possamos assim aqui adquirir o ânimo, a coragem, para que aqui possamos encontrar aquilo tudo que é necessário na nossa vida aqui nesta terra, para sermos verdadeiramente filhos e filhas de Deus, e que o Pai possa assim muito se alegrar ao nos contemplar do seu trono aqui nesta terra. Em nome destes santos, eu desejo a todos que sejam muito bem-vindos a esta santa reunião. E agora eu convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Vamos fazer uma oração, todos em sinal de reverência. Vamos orar e suplicar a bênção do céu para o nosso trabalho. Em sinal de reverência, oremos. Ó querido e amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos encontramos aqui em mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de nos reunirmos na Tua casa, em Tua igreja, ó Pai, para prestar a Ti, ao Teu Filho amado Jesus, ao Divino Espírito Santo, todo louvor e toda nossa adoração. Queremos também louvar e adorar a Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, o querido e amado Santo Profeta Irmão Aldo. Mas somos humildes em reconhecer de que necessitamos da ajuda do céu, da bênção de Deus, da paz de Jesus, da inspiração do Divino Espírito Santo, para que o ministério que aqui está reunido nesta noite, aqui na sede de nossa igreja, possa executar os seus dons. Termos a facilidade para assim executar o nosso trabalho e termos uma bela reunião. Suplicamos a presença e a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima,
da querida e santa avó Rosa e do profeta santo irmão Aldo, para que em tudo aqui possa ser feito, executado a vontade soberana de nosso Deus, da mesma forma que ela assim é no reino dos céus. Que aqui possamos adquirir o que é necessário na nossa vida para sermos vitoriosos, o ânimo, a coragem, termos sempre muita força para vencer o mal, vencer todo o pecado, todo o engano e as tentações que existem neste mundo. E assim sermos o povo de Deus, a família apostólica, o povo do profeta santo irmão Aldo e da santa avó Rosa, um povo vencedor. Portanto, cremos e confiamos que a nossa reunião está abençoada. Reentregamos aos cuidados da Senhora Santa Avó Rosa, nas tuas mãos poderosas, ó querido e santo profeta irmão Aldo. E é por isso que declaramos a mesma a partir de agora, iniciada para a honra, louvor e glória de Deus e de todos os seus santos e anjos, e que assim seja, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos cantar Igreja Forte.
Muitas vezes eu fico meditando na beleza do reino do céu. Então sinto um grande motivo de ser cada vez mais fiel. Lá no céu há grandes maravilhas que o pensamento não pode alcançar. Tudo isso está reservado para quem lá no céu for morar. Ou as cobertas de ouro, praças com imensos jardins, uma luz que está sempre brilhando, que nunca, jamais terá fim. Muitas vezes as lutas da terra procuram minha fé abater, com tristezas e dificuldades sobre mim, sobre o meu viver. Porém, este meu desalento não permanece e eu não fico assim, porque no céu Jesus está preparando um lugar cheio de paz para mim. Cidade maravilhosa, repleta de paz e de luz. Onde está minha santa vó Rosa, me esperando ao lado de Jesus?
Às vezes eu fico meditando e pensando em meu coração que não tardará este dia de herdar minha eterna mansão. E então, cheio de confiança, procuro minha fé aumentar para um dia eu ter o direito de no céu com a Santa Avó Rosa morar. E neste dia glorioso, com os anjos ao céu subirei, e com o coro de anjos celestes para sempre a Deus Pai louvarei. Chegamos agora na parte final de nossa reunião, que é o momento da mensagem. Eu quero me antecipar e parabenizar os irmãos pela sua tão bela escolha em ter hoje aqui comparecido nesta reunião, estar aqui presente. Igualmente, pela reverência, atenção, o silêncio que todos têm feito desde o início de nossa reunião. Esta sua atitude muito coopera com todo o trabalho que aqui é realizado, do coral, do púlpito, e muito alegra aos santos e anjos do reino dos céus que foram enviados pelo nosso Deus e que aqui estão presentes entre nós. A mensagem que nós vamos estar meditando hoje, ela se encontra aqui no boletim. Um boletim onde a mensagem tem o título Os Dois Caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Uma mensagem do nosso santo irmão Aldo, que por diversas vezes ele falou a nós para nos orientar, para nos ajudar a vencermos na vida e trilharmos o caminho estreito, o caminho verdadeiro, aonde diz assim: estimados irmãos e irmãs, através da Santa Avó Rosa, o nosso Senhor Jesus, Ele mostrou o caminho que nos conduz para o bem, para a vida e para a verdade do reino dos céus, por meio de preciosos ensinos. Por sua vez, o santo profeta irmão Aldo, cumprindo seu ministério terreno, muito lutou para que esses ensinos do Divino Mestre fossem praticados pelo povo apostólico, a fim de que todos os irmãos e irmãs honrassem a Deus o Pai e aos seus santos, fossem felizes e abençoados no lidar de cada dia,
e ao final de sua jornada aqui na terra herdassem a vida eterna, que foi prometida por Deus o Pai para todos os que permanecerem fiéis à sua lei e aos seus mandamentos. Entretanto, a doutrina nos ensina que neste mundo existem dois caminhos, um estreito e o outro largo. O caminho estreito do bem, da verdade e da salvação conduz a pessoa que dele não se desviar até o fim de seus dias na terra para junto de Deus, cujo reino é de paz, de felicidade sem fim. Já o caminho largo é o caminho da perdição, do mundanismo, que deve ser evitado pelos seus filhos, pelos filhos de Deus, onde tudo é permitido praticar, sem temor a Deus e sem noção do que seja o pecado ou o que possa contrariar a vontade do Pai eterno Criador. O nosso Senhor Jesus, conforme ficou registrado, ensinou a respeito destes dois caminhos no Evangelho de São Mateus, onde diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que a encontram. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, santos formados nesta Igreja Apostólica, nos mostraram esta verdade de maneira clara e que não engana e nem ilude a ninguém. Nesta oportunidade cabe a nós do Conselho Deliberativo relembrarmos os ensinos a respeito deste tema, o caminho da salvação e o caminho da perdição, e divulgá-los através deste boletim interno de nossa igreja, o qual é lido dos púlpitos dos templos apostólicos durante as reuniões, e oportunamente divulgados também no programa A Hora Milagrosa, via rádio e internet. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que esta Igreja Apostólica, com seus ensinos doutrinários de boa conduta, que são a doutrina e a disciplina divulgadas em nome do nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, são o caminho que conduz para a vida, para a paz, a felicidade e para a salvação eterna. Quem não se consagrar e não se santificar corre o perigo de perder a salvação de sua alma. Quem não for manso e humilde de coração, justo no seu viver, não amar ao próximo, não evitar os sentimentos maus e não se interessar em obedecer às regras disciplinares e de boa conduta, conforme nos foram legadas por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, está se desviando para o caminho largo, caminho sem disciplina, que aceita e segue as modas que surgem a cada dia, que dá ouvidos aos falatórios profanos, que dá atenção às redes sociais com calúnias e mentiras divulgados por infiéis que não têm a unção de Deus e do Espírito Santo, que plantam o ódio e a inveja e que guardam sentimentos maus no coração. Então, sejas humilde e se arrependa, volte ao bom caminho, o caminho estreito e justo, caminho de paz, de amor e união, como devem ser os verdadeiros fiéis da Igreja Apostólica, o reino dos céus entre nós. Prezados irmãos e irmãs, sejam em tudo obedientes à doutrina, à disciplina de nossa amada Igreja,
Evite todo o pecado, os maus sentimentos e vivam na paz do Senhor. Tenham paz uns com os outros e principalmente na família. Amem-se, ajudem-se e vençam o pecado a cada dia. Busquem a santificação. Vigiem e orem para não caírem em tentação e venham perder a paz e a unção do Espírito Santo e a graça do Consolador. Sendo pais, ensinem aos seus filhos o temor a Deus e aos seus santos, e com amor e moderação, ensine-lhes as regras de um bom viver, e como proceder bem em casa, na rua, na escola e também na igreja. Sendo mães, sigam o que a Santa Vó Rosa, ainda entre nós, sabiamente aconselhou, dizendo: dê exemplo em sua vida de obediência e consagração aos mandamentos doutrinários e disciplinares da igreja. Acostumem suas filhas desde pequenas a usar os vestidos no comprimento que a igreja ensina. E quando elas forem adultas, não irão querer o mundanismo, mas usarão suas vestes na disciplina da igreja. Assim sendo, irmãos e irmãs, sejam zelosos em manter o sincero amor em sua alma, pelos ensinos doutrinários e pelas regras de boa conduta que esta igreja ensina. Tenham prazer em obedecer aos preciosos ensinos que a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo nos legaram, com tanto amor e desejo de salvar a todos. Assim procedam para a honra e glória de nossa amada igreja, para a felicidade de todo o nosso povo e para o bem de tantos quantos haverão de encontrar este caminho da verdade e da vida. Irmãos apostólicos de todas as idades, Deus o nosso Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e esta Igreja Apostólica estão nos propondo a vida e o bem para que ninguém seja dominado pelo pecado e nem pelo mal, mas para que sejamos felizes e abençoados. Sigam estes conselhos, pois é para o seu bem e de sua família, da mesma maneira como Deus o Pai, através do santo profeta Moisés, mandou falar ao seu povo, após transmitir-lhe a sua lei e os seus mandamentos: olha, que hoje tenho te proposto a vida e o bem, ou a morte e o mal. É o que a nossa igreja está fazendo, mostrando o caminho estreito da salvação e o perigo que existe no caminho largo da perdição. Lembrem-se de que hoje é dia de salvação. Amanhã poderá ser muito tarde. Não percam a gloriosa oportunidade de aceitar os ensinos preciosos de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica, para serem felizes e abençoados em seu viver. Esta é a mensagem, meus irmãos e irmãs, para que meditemos nesta oportunidade. Uma palavra, sim, que é muito oportuna para os dias de hoje. Uma mensagem que nos faz relembrarmos do nosso querido e santo profeta Irmão Aldo, que tanto nos ensinou a verdade e nos orientou para o nosso bem, felicidade e salvação. Inclusive eu me lembro e compartilho com os irmãos de uma frase que muitas vezes ele falou a nós no boletim, dizendo assim: eu não quero deixar ninguém pelo caminho, eu quero levar todos para o reino dos céus. Quantas e quantas vezes que o nosso profeta Santo Irmão Aldo, ele assim afirmou, provando e demonstrando ser
o pastor de nossas almas, este profeta por excelência que aqui cumpriu seu ministério entre nós. E meus irmãos e irmãs, se nós formos observar o tempo do passado dos demais profetas, se nós analisarmos a época em que Jesus aqui viveu cumprindo o seu ministério, o objetivo de todo este imenso amor de Deus pela humanidade sempre foi único e um só: dar a escolha e a oportunidade para que aqueles que fossem seus filhos aqui nesta terra serem abençoados, serem felizes ainda nesta vida terrena, e que tivessem a certeza e a esperança da salvação do Espírito. É este o motivo de nosso Deus, Ele tanto lutar, formar profetas aqui nesta terra, enviar o seu Filho amado Jesus no passado. E nos dias presentes em que aqui estamos vivendo, nos dar a Santa Voz Rosa, o Espírito Consolador, e o último e grande profeta, o Santo Irmão Aldo. Irmãos, na atualidade, nós temos visto o quanto as criaturas neste mundo têm vivido iludidas. O quanto as pessoas elas têm criado pensamentos contrários à verdade. Geralmente com o objetivo de querer justificar os seus erros. E assim tem compartilhado estes pensamentos. E o que muito preocupa o ministério desta igreja, preocupa também o Conselho Deliberativo, é que estes pensamentos eles estão sendo trazidos para o meio do povo apostólico. Pensamentos que são contrários à vontade de Deus, contrários a tudo que a Santa Voz Rosa aqui implantou por ordem de Jesus e do Pai. Pensamentos que são contrários à vontade do profeta Santo Irmão Aldo, a doutrina e disciplina que ele tanto lutou para manter em nosso meio perfeita e celestial da forma que a Santa Voz Rosa nos deu, implantou nesta igreja apostólica. Aqui ouvimos um ensino falando sobre os dois caminhos. Infelizmente, nós observamos e às vezes acabamos tomando conhecimento, é o mesmo que o Conselho Deliberativo tem assim, através dos comunicados, tomado conhecimento. De alguns que estão nesta igreja, que estão no caminho estreito, que querem todas as benfeitorias ou todas as bem-aventuranças disponível para aqueles que trilham o caminho estreito, o caminho da verdade, a igreja apostólica. Mas que de quando em quando também quer caminhar no caminho largo. Quer dar um passeio por lá, quer estar indo lá ver como que é viver ou em certos assuntos compartilhar o que lá existe da libertinagem, da imoralidade e da indecência que existe através das modas, das tentações e de tudo que o inimigo de nossas almas utiliza, criou para iludir a humanidade e levá-los para o seu reino das trevas. E quantos irmãos que além de quando em quando estarem indo ao caminho largo também tentam levar a outros, geralmente alimentando aqueles pensamentos errados que citei há pouco aos irmãos. Inclusive para justificar as suas idas ou os passos que têm dado no caminho da perdição.
e tenta compartilhar de forma particular numa conversa. Tenta compartilhar principalmente na atualidade com um meio poderosíssimo de divulgação que é a internet. Então vai lá na sua rede social e publica tantas coisas. Num momento, às vezes até fala que ama tanto a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo. Até numa data festiva, no aniversário da Santa Avó, como foi comemorado há poucos dias, o 10 de junho. Mas o que é muito triste e lamentável é que às vezes naquela própria rede social, passado alguns dias ou até horas, acaba muitas vezes publicando fotos, publicando comentários, expondo a sua vida particular, estando com a família em ambientes áridos como praias, festas mundanas, ou até fotos se vestindo de forma tão escandalosa, seguindo as modas e as tendências que o inimigo de nossas almas criou para destruir e iludir os seres humanos. Irmãos, quem vive desta forma está correndo um grande perigo. Porque foi o Santo Irmão Aldo mesmo que falou através do boletim em diversos momentos. Dizendo assim que o poder dele, que o poder da Santa Avó Rosa é um poder sem fim. Porque junto deles está os santos apóstolos, os santos profetas. Porque este poder sem fim dado ao nosso grande profeta Irmão Aldo foi dado por Deus, foi dado por Jesus, para que se cumprisse a promessa e a palavra do Divino Mestre, de que o outro Consolador faria obras maiores ainda do que as dele. Mas ele, o profeta, possuidor do poder sem fim, Santo Irmão Aldo, quantas vezes que falou a nós, pelos desobedientes, por aqueles que andam em dois caminhos, eu nada mais poderei fazer com a Santa Avó Rosa, porque Deus, além de misericórdia, Ele também é a justiça, e é uma justiça perfeita que nunca falha. Irmãos, na atualidade, quantos e quantos que alimentam pensamentos como, por exemplo, Deus é misericordioso, Ele tudo perdoa. Outros que dizem assim, o que Jesus e o Pai querem de mim é o meu coração. Ou às vezes até afirmam em tom alto de voz, dizendo, eu tenho Jesus e o Pai no meu coração. Irmãos, é o que falei há pouco, Deus Ele é misericórdia sim, mas Ele é justiça. Quantas vezes deste púlpito tão sagrado ouvimos? Eu infelizmente não ouvi pessoalmente, mas através das gravações eu ouço até hoje. Mas sei que muitos dos irmãos de mais idade que estão aqui tiveram a oportunidade de ouvir a saudosa missionária Odete, por ordem do Santo Irmão Aldo, falando de que o apostólico conhecedor da verdade, ele é julgado diferente do que aqueles que não conhecem, que não têm esta doutrina perfeita, esta disciplina que nos foi ensinada e que veio do céu. Irmãos, tem alguns que às vezes até falam ou recordam ou citam momentos do ministério de Jesus para tentar justificar os erros que tem cometido na atualidade. Eu mesmo já ouvi
jovens dizendo assim: Jesus ele não condenou Maria Madalena. Ele disse para ela: eu também não te condeno. Irmãos, estes que assim pensam, muitas vezes, de propósito, eles não citam a parte final quando o Divino Mestre falou àquela mulher: agora vai, e não peques mais. Porque a partir daquele momento ela era conhecedora do Filho de Deus. Ela foi perdoada dos seus pecados porque encontrou a salvação na sua vida. É o mesmo que ocorreu comigo, com o senhor, a senhora, você jovem. Quando ouvimos falar do poder sem fim da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de perdoar os pecados, de transformar vidas, de fazer de nós um verdadeiro filho ou filha de Deus nesta terra, de termos encontrado o caminho estreito, e agora o porquê, qual a razão de querermos ficar trilhando o caminho largo, que sabemos que o destino é um só e é a perdição. Foi Jesus também que disse certa vez o que ficou registrado no Evangelho de São Mateus, quando ele afirmou de que ninguém consegue servir a dois senhores na mesma hora, no mesmo momento. Ou vai servir mais a um do que a outro. Vai servir a um e desprezar o outro. Então nós, o povo conhecedor da verdade, que tivemos o privilégio de termos um profeta de Deus que nos dirigiu por mais de 40 anos, e deixou tudo o que é preciso para sermos um povo vitorioso, mesmo que esta obra, não sabemos, mas se for da vontade de Deus para ficar mais 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, se nós buscarmos fazer em tudo que o Santo Irmão Aldo deixou para nós, é o suficiente para sermos felizes, para termos paz e para termos a certeza e a garantia da nossa salvação. Irmãos, aqueles que pensam de que o que importa para Deus é o coração, de que a maneira de se vestir não tem nada a ver, tem muitos que dizem isso. Aqueles que falam assim, que tem Jesus e Deus no seu coração, mas as suas atitudes é totalmente diferente da vontade deles, os seus atos. Se isso fosse verdade, Deus, o nosso Pai, não teria formado os profetas do passado. Se estes pensamentos fossem verdadeiros, o nosso Deus, o Pai, não teria sido necessário enviar o seu Filho amado Jesus a esta terra. Irmãos, aquele povo que Jesus encontrou quando começou a cumprir o seu ministério nesta terra, era um povo, irmãos, que falava muito do profeta Moisés, dos mandamentos, que falava muito crer e amar a Deus. E parte deles até acabavam sendo fanáticos de tudo aquilo que liam, eram os doutores da lei, fanatizados pela escrita. Eram homens que haviam feito da casa de Deus comércio, foi o que Jesus fez aquele dia que chegou e virou as mesas, repreendeu aqueles homens e disse de que a casa de seu pai era casa de oração, que não era para ser comércio. Eram homens dominados pelos sentimentos maus da vaidade, do orgulho, da soberba. Exploravam financeiramente o seu próximo. Eram homens que cometiam adultério, eram possuidores de mais de uma esposa.
E Jesus chegou com a misericórdia divina e ofereceu a eles uma nova vida, um novo momento, uma nova oportunidade com aquele poder sem fim que Jesus recebeu do Pai para cumprir o seu ministério nesta terra. E nós sabemos que infelizmente a grande parte daqueles rejeitaram o Filho de Deus. Não aceitaram, inclusive planejaram a sua prisão, seu julgamento e a sua crucificação. Porque eles pensavam assim: não podemos perder os privilégios. Não quiseram abandonar o pecado e o erro. Lembro inclusive de certa vez quando alguns doutores da lei e fariseus chegaram até Jesus e disseram assim para ele, interrogaram sobre partes dos seus ensinos. E Jesus, conhecendo o íntimo do coração daqueles homens, ele falou para eles assim: bem profetizou o profeta Isaías: os seus lábios me louvam, mas os seus corações estão longe de mim. Irmãos, na atualidade, o que é que nós estamos vendo? Se repetir o erro que aquele povo do passado fez. Quantas pessoas aí de fora, e falo isso não é para criticar a ninguém, mas para mostrar a todos que estão aqui e aos nossos internautas de que a mensagem desta igreja é perfeita e não entra em contradição em momento algum, porque veio do céu. Quantos e quantos que preferem estar num local para ouvir o nome de Deus e de Jesus, nem que tenham que dar muito dinheiro para isso, mas que não precisem mudar a sua maneira de viver em nada. Que não precise viver uma disciplina perfeita e honrosa como existe na igreja apostólica. Muitos vivem esta ilusão aí fora. E alguns apostólicos parecem que querem viver da mesma forma, porque as suas atitudes demonstram isso. Irmãos, se hoje nos foi dado o Espírito Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo, nós devemos saber valorizar este grande presente que nos foi dado. É uma pergunta que fica para cada um responder para si mesmo. Qual é o caminho que eu tenho trilhado? Eu tenho valorizado os ensinos do Santo Irmão Aldo, a vida que ele dedicou para o meu bem, para a felicidade da minha família? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Estou cooperando com o ministério do profeta Santo Irmão Aldo para ele abençoar a minha vida? Ou melhor ainda, o que eu tenho feito no meu dia a dia para contar com o amparo e a proteção do profeta Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa? Se infelizmente a resposta não é favorável, a doutrina e a disciplina perfeita que está disponível para nós aqui, irmãos, vamos aproveitar este alerta e vamos mudar de hoje em diante. Vamos deixar de ficar indo passear lá no caminho largo e vamos trilhar somente o caminho estreito. Vamos alegrar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo através da nossa fidelidade. Porque ele mesmo, Santo Irmão Aldo, quantas vezes nos falou afirmando, dizendo assim, de que o que mais lhe proporcionava alegria e felicidade era poder abençoar um apostólico que clamava pelo seu nome e tinha mérito para receber a sua bênção. Não vamos ficar pensando que, se não conseguir entrar direto neste céu de luz, da forma que ouvimos o solo, uma mensagem tão esplendorosa agora há pouco,
Eu indo para o descanso tá bom. Quantas vezes a saudosa missionária ensinou a nós a pedido do santo irmão Aldo? Descanso não foi feito para apostólico. O apostólico precisa lutar para chegar no céu de luz, tomar posse de seu galardão. Portanto, esta grande e última vitória final só depende de nós, das nossas escolhas, do caminho que vamos trilhar ou que escolhemos para caminhar rumo aos céus. Vamos lutar para isso, para termos este grande tesouro, esta grande bem-aventurança. E lembrando, para finalizar, a palavra do santo irmão Aldo do início que eu citei aos irmãos. Ele, sendo nosso pastor por excelência, ele disse: eu não quero deixar ninguém pelo caminho. Vamos estar sempre unidos com ele, junto dele. E assim seremos bem-aventurados neste caminho estreito que escolhemos para seguir. Gostaria de falar mais sobre estes assuntos, mas o tempo já esgotou. Para finalizar a nossa reunião, vamos ouvir o coral que vai apresentar um hino que se soma a tudo que meditamos hoje. É um hino que tem o título Poder Sem Fim. Perfeito entre o céu e a terra. Creio que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama a eles por nós. Eu creio que através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida e o nosso querer pode saber, e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber. Por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como um homem nessa terra, e entre nós cumpriu tão bem sua missão, como os profetas que viveram noutra época.
colocou tanto poder em suas mãos. Santo irmão Aldo, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz, luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar Jesus. Cremos plenamente em teu poder. Cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. Foi Deus quem te deu toda essa glória. Eu agradeço a todos pela sua presença, também pelo trabalho que todos fizeram. Faço o convite para que voltem amanhã, onde vamos dar continuidade no assunto que ouvimos e meditamos hoje, que tem um valor muito grande para a vida de todos nós. Irmãos, tudo que falamos hoje aqui não é para apontar o erro da vida de ninguém, mas é para ajudar a todos nós. Aqueles que às vezes precisam pedir o perdão de alguma falha, pedir ajuda do Santo Irmão Aldo para ser fiel e vencedor, vamos através desta oração assim fazer. Aqueles que têm feito corretamente, é um alerta para que seja vigilante e que não caia em tentações, que não caminhe no caminho largo em momento nenhum de nosso viver aqui nesta terra. Então agora eu convido por gentileza os que estão sentados para ficarem em pé, e vamos assim falar com este profeta que tem este poder sem fim para ouvir as nossas orações e abençoar a nossa vida. Em sinal de reverência vamos orar. Ó querido e amado santo profeta Irmão Aldo,
Ao findarmos nesse instante esta reunião, queremos tanto te agradecer, ó profeta de Deus, profeta bendito, por tudo que o Senhor nos ensinou, por tudo que nos deu como um grande presente, juntamente com a Santa Vó Rosa, que aqui implantou toda a vontade de Jesus e do Pai, e nos deram esta doutrina, esta disciplina, e agora, hoje, ouvimos este alerta neste boletim para que tenhamos cuidado, para que trilhemos apenas o caminho estreito, o caminho da verdade. Aqui está, santo e querido profeta, irmão Aldo, dos teus filhos e filhas que oram, que clamam, que pedem o que tanto necessitam. Alguns, às vezes, até com humildade, buscam, pedem o perdão de alguma falha, de algum erro, pedem ajuda para serem diferentes de agora em diante, para deixar de vez todo o engano, as ilusões, para terem coragem para dizer não ao pecado e para trilharem somente esta igreja que é o caminho que nos leva para o céu. Também a ti, querida e Santa Vó Rosa, eu lembro estes nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração, destes que tanto necessitam de uma graça, de uma bênção, o alívio da dor, que necessitam de uma bênção para a família, que precisam de uma bênção para a sua vida material também, que possa ser concedido e dado conforme o mérito de cada um e a vontade soberana do nosso Deus, de Jesus, e a tua vontade, ó Santa Vó Rosa. Neste momento também a Mãe Virgem Maria Santíssima, juntamente com a Santa Vó e com o Santo Irmão Aldo, visite os lares, abençoe as famílias, guarda e protege as nossas crianças, os nossos jovens, possa também conceder o alívio da dor e a saúde para os nossos irmãos de mais idade. Que os casais possam se amar verdadeiramente, possam sempre buscar o diálogo e o entendimento para serem vencedores. A ti, querido e amado Deus, eu peço que abençoe toda a família apostólica, abençoe a nossa sede aqui em São Paulo, que todos possam ter facilidade para bem te servir, ó querido e amado Deus, nesta obra de salvação. Nesse instante, a ti, ó querido Pai Todo-Poderoso, suplicamos da tua misericórdia para aqueles que ainda não conhecem este santo caminho, para que possam ouvir a hora milagrosa, para que possam conhecer um apostólico verdadeiro e sentirem o desejo de poder comparecer e participar de uma reunião aqui em nossa sede e também nas congregações. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam para a sua vida a bênção e a graça destes santos e anjos, e que as virtudes do Divino Espírito Santo possam estar presente na vida de todos, e que assim seja não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.